10 anos podem parecer pouco tempo para alguns, mas para quem carrega um trauma, podem representar uma eternidade sendo vivida dia após dia. Essa história começa com um crime brutal que marcou uma criança para sempre. Uma lembrança impossível de apagar. Um momento que transformou a dor em algo silencioso, cultivado ao longo dos anos. E termina de uma forma que muitos vão questionar: justiça ou vingança? No final de março de 2026, em uma rua movimentada da cidade de Frutal, em Minas Gerais, um homem aguardava tranquilamente em frente a uma unidade de saúde. Ele estava sobre sua motocicleta, esperando alguém sair do atendimento, sem imaginar que aquele seria o último momento da sua vida. Em questão de segundos, tudo mudou. Um atirador se aproximou e efetuou diversos disparos. O alvo não teve chance de reação. A cena foi rápida, precisa e definitiva. Logo após, o responsável fugiu na garupa de outra motocicleta que já o aguardava a poucos metros dali. A execução chamou atenção não apenas pela frieza, mas principalmente pelo que viria à tona nas investigações. O alvo era Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. E o passado dele escondia algo que mudaria completamente o rumo dessa história. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar no tempo, exatamente 10 anos antes. Em 2016, uma mulher chamada Glauciane Cipriano da Silva teve sua vida interrompida de forma extremamente violenta em plena via pública. O crime aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes, segundo relatos da época. O que começou como um desentendimento rapidamente saiu do controle. Glauciane foi atacada de maneira brutal, sem qualquer chance de defesa. Pessoas que estavam próximas até tentaram intervir, mas não conseguiram impedir o pior. A cena chocou quem presenciou. Mas havia alguém ali. Alguém que nunca mais esqueceria aquele momento. Um dos filhos da vítima, com apenas 8 anos de idade, assistiu tudo. Uma criança diante de uma realidade impossível de compreender completamente, mas impossível de esquecer. Aquele instante não foi apenas o fim da vida de uma mãe. Foi também o início de algo que cresceria em silêncio ao longo dos anos. Após o crime, Rafael foi contido por pessoas que estavam no local e acabou sendo preso. Ele foi julgado e condenado a mais de 2 décadas de prisão. Mas o tempo, mais uma vez, traria uma reviravolta. Por questões legais e falhas processuais, a condenação acabou sendo revista. Além disso, fatores como superlotação do sistema contribuíram para que ele deixasse o regime fechado antes do esperado. Em 2026, ele já estava fora da prisão, sob monitoramento eletrônico. Livre, pelo menos na aparência, porque enquanto ele retomava sua vida, alguém carregava uma promessa feita ainda na infância. Testemunhas relataram que no dia do crime de 2016, o menino, tomado pelo choque e pela dor, teria dito que um dia faria justiça pela mãe. Palavras de uma criança, mas que o tempo não apagou. Durante anos, essa lembrança permaneceu viva, crescendo junto com ele, se transformando, se moldando. E o que antes era apenas dor, começou a ganhar outro significado. A investigação do caso de 2026 revelou algo impactante. O principal suspeito do ataque contra Rafael era justamente um dos filhos de Glauciane, a criança que presenciou tudo. Agora, já adulto, inicialmente surgiram informações de que ele teria menos de 18 anos e que o plano teria sido executado propositalmente antes da maioridade. Mas, posteriormente, a defesa esclareceu que o jovem tinha 19 anos. Ou seja, não se tratava de impulso momentâneo. Era algo que vinha sendo carregado há muito tempo. De acordo com os advogados, ele decidiu se apresentar às autoridades e confessou o ato. A motivação, segundo a defesa,
estaria ligada a um histórico emocional extremamente delicado, marcado pelo trauma vivido ainda na infância. Ele também teria solicitado acompanhamento psicológico. O caso rapidamente gerou debates intensos. Para alguns, uma resposta tardia à dor. Para outros, mais um ciclo de violência que poderia ter sido evitado. Mas existe um ponto que não pode ser ignorado: o impacto que um trauma pode causar ao longo da vida. Uma criança que presencia a perda violenta de alguém tão próximo não sai ilesa. Aquela cena não termina quando tudo acaba. Ela continua, silenciosa, dentro da mente. E às vezes, o tempo não cura, apenas transforma. O que aconteceu naquela rua em 2026 não foi apenas mais um crime. Foi o ponto final de uma história que começou anos antes e que nunca foi realmente encerrada. Enquanto a notícia se espalhava pela cidade, muitos começaram a ligar os pontos. O passado voltou à tona com força, trazendo à superfície um caso que, para alguns, já parecia esquecido. Mas não para todos. Para aquele jovem, o tempo não significou esquecimento, significou amadurecimento da dor. Durante uma década inteira, ele cresceu carregando uma memória que não era comum. Não era apenas a lembrança da ausência de uma mãe, mas a lembrança exata de como tudo aconteceu. O local, a cena, o desespero. Tudo permaneceu vivo. E é justamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque não estamos falando de um ato impulsivo e isolado, mas de algo que foi sendo construído silenciosamente ao longo dos anos. Segundo informações da investigação, o ataque foi direto, sem hesitação. Não houve discussão, não houve confronto prolongado. A ação foi rápida, como se já estivesse decidida há muito tempo. E isso levanta uma questão difícil de ignorar. Em que momento a dor se transforma em algo mais? Especialistas costumam dizer que traumas na infância podem moldar completamente o comportamento de uma pessoa na vida adulta, principalmente quando esse trauma envolve perda violenta e sensação de injustiça. E nesse caso, existia um elemento que intensificava tudo isso: a sensação de que a justiça não tinha sido suficiente. Enquanto o jovem crescia com a ausência da mãe, o responsável pelo crime já estava novamente em liberdade, caminhando pelas ruas, reconstruindo sua rotina. Para muitos, isso pode ser visto como parte do sistema, mas para alguém que viveu aquela dor de perto, pode ser interpretado de outra forma. Pode ser visto como algo incompleto. E foi exatamente essa lacuna que, ao que tudo indica, nunca deixou de existir. Quando o jovem decidiu se apresentar, ele não negou o que fez. Pelo contrário, assumiu, mas não com frieza. Segundo relatos, ele demonstrava estar emocionalmente abalado, como alguém que carregava um peso há muito tempo e que finalmente tinha chegado ao limite. A defesa reforçou que o histórico dele precisava ser levado em consideração, não como justificativa, mas como contexto. E esse detalhe muda completamente a forma como a história é enxergada. Porque no fim das contas, não se trata apenas de um crime, se trata de consequência. Consequência de uma tragédia que deixou marcas profundas. Consequência de um sistema que, para alguns, falhou em trazer uma sensação real de justiça. E consequência de uma promessa feita por uma criança que cresceu sem nunca esquecer. A cidade de Frutal ficou dividida. De um lado, pessoas que enxergavam o ato como algo compreensível dentro de toda a história. Do outro, aqueles que viam mais um ciclo de violência sendo alimentado. E talvez os dois lados tenham razão, porque essa não é uma história simples. Não existe um único ponto de vista que explique tudo. O que existe é uma sequência de acontecimentos que, juntos, criaram um desfecho inevitável. Um ciclo que começou com violência e terminou da mesma forma. E é justamente isso que torna tudo ainda mais inquietante.
porque quando a justiça não consegue encerrar uma história, alguém pode tentar fazer isso por conta própria, e quase sempre o resultado é o mesmo: mais dor, mais perda, mais silêncio. No fim, fica apenas a reflexão: até que ponto o tempo realmente cura? Ou será que, em alguns casos, ele apenas espera? Espera o momento certo, espera a oportunidade, espera o desfecho. E quando esse momento chega, não há mais volta. Essa foi mais uma história real que mostra como decisões, emoções e consequências podem atravessar anos até encontrar um final. Um final que poderia ter sido diferente, mas não foi. Se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias reais contadas com profundidade, reflexão e aquele clima de suspense que prende do início ao fim, se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Nos vemos no próximo caso.